Cristo, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor da glória. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. E as palmas bem fortes para o Senhor Jesus. Amém. Pais e irmãos, graças a Deus, meus irmãos podem assentar em nome de Jesus. Aleluia. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos. E eu observei durante o culto aqui, eu fico ali sentadinho. Eu não gosto de conversar no culto, eu não gosto de conversar, eu fico ali sentadinho só porque eu não gosto de perder nada. Nada. Desde a palavra que é lida, tudo. Eu fico ali concentrado para não passar nada. Quando eu disse sobre isso, sabe por quê não? Porque o que vai alimentar nós é a palavra. Palavra. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que pregam aqui, né? Os irmãos e as irmãs que trazem a palavra, né? Prega a palavra, isso é muito bom. Meus irmãos, eu quero dividir com vocês uma palavra lá no livro 1 Reis. Irmãos, fala para mim, se você fosse olhar para a luz, você estava aqui hoje? Não. Se você for olhar para a luz, você não congrega nem na lua. Problema, luta, adversas. Louvado seja Deus. Meus irmãos, 1 Reis, capítulo 17, glória a Deus. 1 Reis 17. 1 Reis, capítulo 17, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. E eu peço para os irmãos não olharem para cristãos desanimados. Não olhem, meus irmãos, não olhem. Porque se você olhar, você morre junto com ele ou com ela. Não olhes para cristãos desanimados. Olhemos para a palavra, porque é ela que nos fortalece. Pode ficar sentado mesmo, eu não quero cansar vocês. 1 Reis 17, 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, a Bíblia de Serepta. Versículo 9 de vocês, meus irmãos. Levanta-te, vai a Zarefate, que é de Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que persistente. Ele levantou uma mulher viúva. Agora nós vamos ver aqui no texto aqui a situação da viúva. A mulher que Deus levantou para sustentar ele estava mais ferrada do que ele. Vamos ver aqui no texto. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água para que beba. 11 é de vocês, meus irmãos. Glória a Deus. E ela a buscaram, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Olha a qualidade da viúva, olha aqui o currículo dela. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois... Olha a mulher que Deus levantou para sustentar Elia. Estava mais morta do que o profeta. Mas quem ordenou foi Deus. Há situações, irmãos, que é dessa situação que Deus pode fazer grandes coisas. Elias lhe disse, não temas, faz conforme a tua palavra. Elias lhe disse, não temas, faz conforme a tua palavra. Porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, traz-o para mim, depois farás para ti, para teu filho. Ele deu a orientação para ele, disse, olha, vai conforme a palavra do Senhor. É conforme a palavra. Versículo 14 de vocês, meu irmão, com aquela fé que Deus te deu. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Elias disse, vai e faz conforme a palavra do Senhor. Não é conforme a minha palavra. Espera aí, nós vamos ver o currículo da mulher aqui. Como que ela estava? Ela estava zero à esquerda, ela. Minha irmã, meu irmão, ela estava ferrada. Ela estava ferrada. Ela estava com a vida desgraçadamente. Mas ela creu. Vamos prosseguir aqui.
E ela o fez, e ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, e ele e a sua casa muitos dias. Eu pergunto para os irmãos, eu peço que você leia, por favor, 16, por favor. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor, que falaram foi o ministério de Esdras. Amém, amém, glória a Deus. Bem, meus irmãos, Deus fala com uma viúva. Havia muitas viúvas aqui nesses dias aqui. Agora, quando nós vamos ver aqui na situação dessa viúva, meus irmãos, ela estava com a vida como, pastor Elias e Edilson. Pode sentar, pastor Edilson, pode sentar aqui, Edilson. Pode ficar sentado, fica tranquilo. Fica tranquilo. Como que estava a viúva aí, irmã Eli? Como estava a viúva, irmã Vânia? Ela estava bem? Não. Ela estava, a palavra que ela expressa aqui, ela ia morrer. Vai comer eu, meu filho, acabou, vamos bater a bota. Vai comer eu e meu filho, acabou. E tu vai vir trazer problema, profeta. Olha como que Deus trabalha, irmã Eli, irmãos. Deus trabalha fora da ótica humana, da visão humana. Nós, humanos, nós olhamos pela nossa visão ocular, normal, damos o veredito, morte ou vida. Deus é diferente, Deus olha para uma visão diferentemente. A viúva que Deus levantou na sustentaria estava frita. Ela estava, já era à esquerda. É o que alguém, às vezes alguém olha para você, para lá e fala assim, aquele ali já era, aquela ali, ó, tchau. Mas a providência quem dá é Deus, meus irmãos. Olha aqui, ó. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, 9, levanta-te, vai para Sarapta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Peraí, pastor Elias, mas a viúva estava pior do que aqueles crentes bem lá e bem cá. A viúva estava cambaleando. A viúva estava com a vida destruída praticamente. Ela era viúva. Já não tinha mais nada, só tinha unicamente um filho. Amém, meus irmãos? Somente um filho. Tá, vem para o culto. Então, meus irmãos, só tinha somente a viúva, só tinha somente o filho. Mas quem que foi que falou para ela, irmã Eli? Quem que falou para ela escutar o profeta? Porque assim que Deus falou com o profeta, o próprio Deus já tinha falado com ela. Mas mesmo assim ela não acreditou. Mesmo assim ela estava não acreditando. Às vezes Deus nos prometeu uma bênção para nós. E às vezes nós falamos assim, isso não vai acontecer não. E às vezes nós até paramos. Às vezes até nós desistimos. Às vezes até nós voltamos para trás. Às vezes nós recuamos. Como que Deus nos prometeu uma coisa, irmão, para nós? Sempre é aquilo que nós sentimos a vontade de termos, uma coisa que é útil para nós, e arde o nosso coração. E nós gostamos, e vai fazer bem para nós, espiritualmente, e vai prejudicar o espiritual. Porque aquilo que nós desejamos e prejudica o espiritual não é de Deus, de quem é? Do bramunhão. Porque tudo que é bom para nós, e que vai afetar a nossa vida espiritual, irmãos, é uma derrota. É uma derrota. Porque o que é bom para nós, irmãos, não vai prejudicar o espiritual. Não vai prejudicar o espiritual. O que é útil para nós, irmãos, não, o que é útil para nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar na balança e ver, será que isso aqui vai me prejudicar espiritualmente? Vai prejudicar? Então não é bom. Mas se não vai prejudicar o espiritual e é útil para você, louva a Deus por isso. Mas quaisquer coisa, irmão, que vai nos prejudicar espiritualmente, irmão, cai fora. É uma barca furada. É uma balela. Olha o que diz o texto aqui. Levanta-te e vai a Sarapta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei, então 9. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Eu já falei com ela, profeta. Inclusive, meus irmãos, o próprio Cristo fala desta viúva. O próprio Jesus Cristo, aqui no livro de Lucas, capítulo 4, Jesus fala dela. Lucas 4, 25, Jesus exaltou essa mulher em Lucas 4, 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel, muitas, nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. De sorte que em toda a terra houve grande fome.
E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a viúva de Serepta, a uma mulher viúva. O próprio Cristo fala dessa viúva, ou seja, está em Lucas 4:25. Essa mulher foi privilegiada, meus irmãos, porque havia muitas viúvas no dia do profeta Elias, mas somente ela recebeu o privilégio. Somente ela recebeu o privilégio. Qual o privilégio, evangelista? A palavra de Deus em primazia, em primeiro lugar. Glória a Deus. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Que é o que não pode faltar em nosso seio familiar. Não pode. Evangelista, na minha casa só eu que sirvo a Deus, mas a palavra de Deus está na tua casa por meio de tu, por meio de nós. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Bem, Elias vai para Sarepta. A viúva está lá toda complicada. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele imaginou assim: poxa vida, eu vim para cá da viúva que ela está mais ferrada do que eu. Porque quando ele entra na cidade, a primeira coisa que ele vê, quem que ele vê lá, Edilson? Quem que ele vê na porta da cidade? A viúva. Eu creio que o profeta olhou assim: peraí, mas Deus levantou a viúva para me sustentar, mas a viúva que está precisando de ser sustentada. Mas ele foi para lá, irmão, para suporte. Ele foi para lá para suporte. Para suporte daquela mulher viúva. Louvado seja Deus. Deus testou a própria fé do profeta e a confiança dele em Deus. Hã? Deus testou a própria fé do profeta e a confiança dele em Deus. Exatamente. Porque muitos murmuram, eu vou fazer lá o quê? Eu sei lá, eu vou lá. Exatamente. Eu estou entendendo. Essa é a linha de raciocínio. Porque quando ele chega lá, de cara, pastor Eli, irmã Eli, ele vê a coitada da viúva apanhando lenhas. Porque cavaco, se cavaco aqui, irmã Eli, é um tipo de madeira desse tamanho, para nós nordestinos, é desse tamanho esse cavaco, e ele serve para cobrir casas. Sim ou não, pastor? Ele é assim? É um pedaço. É um pedaço de madeira que o nordestino cortava e vai cobrir as casas, igual telha. Então, quando ele chega lá, ele vê a viúva apanhando lenha. Ele falou: o que ele não está no texto? Mas eu creio que ele falou assim: poxa vida, Deus mandou para casa de uma mulher que está mais complicada do que eu, com a vida destruída mais do que eu. Porém, dona Eli, pastor Eli, quem mandou foi Deus. Foi o Senhor que mandou. Aleluia. E ele creu. Ele creu, meus irmãos. É o que está faltando em muitos cristãos no dia de hoje. Se falta um centavo em casa, se falta R$1, se falta a esfia, se falta a mistura, se falta isso, aquilo, a primeira coisa que pensa é de se afastar dos caminhos. Não, nós vamos lutar para conseguirmos, e depois de conseguir nós vamos lutar, nós vamos agradecer como ato de gratidão, aleluia. Olha o que diz o texto aqui. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. Ele chegou com sede. Por que ele chegou com sede? Porque nos versículos antecedentes, meus irmãos, no 7, no 6, no 5, no 4, no 3, ele estava no ribeiro chamado Ribeiro de Querite. E o que aconteceu com o ribeiro, meu irmão? Secou. O profeta estava com sede. Com sede. Ele pede água para a viúva. Traz-me, peço-te uma vasilha, um pouco de água para que beba. Indo ela, 11, a trazê-la, ela chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive, 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Vamos morrer depois. Acabou. A única coisa que nós temos na despensa é esse pouquinho de farinha e esse pouquinho de azeite. Esse pouquinho de azeite, simbolicamente, podemos fazer uma comparação da nossa fé. Esse pouquinho de fé que tu tens, Hélio, tu tens, Vânia, Radassa, Aurian, pastor, irmãos. Esse pouquinho de fé, esse pouquinho de azeite na botija, esse pouquinho de farinha da botija que Deus quer trabalhar. Esse pouquinho de azeite que nós cristãos ainda temos, é que Deus quer trabalhar. E esse pouquinho de azeite, não vamos deixar eles se perderem das nossas vidas. Não deixemos esse pouquinho de azeite, irmão, sair da nossa vida por causa de pessoas, de fulano, de beltrano. Não. Nós vamos lutar para que esse azeite se multiplique em nossas vidas
e a nossa família seja coberta, seja amparada, seja abençoada por meio dele também. Porque se nós, irmãos, se nós, às vezes nós seres humanos somos assim, nós olhamos mesmo, nós olhamos para a vida, nós olhamos para os irmãos, nós olhamos porque nós somos carnais. Mas se deixarmos se abatermos, irmão, nós não congregaremos em lugar nenhum, não. Nós estaremos patinando. Não. Poxa vida, aquele irmão fulano, a gente morre. Eu observo aqui, irmãos, o estado dessa viúva aqui, ela tinha só um pouco de azeite na botija e um pouco de farinha. Mas foi justamente nessa pouca fé que o próprio Jesus Cristo, em Lucas 4:25, fala dela honrosamente. Honrosamente. Porque ela foi abençoada, ela creu. É o que nessa noite nós vamos fazer. Senhor, a ripa está comendo nas minhas costas, eu não vou ceder. A madeira está empenhando nas minhas costas, eu não vou ceder. Eu não vou desistir. Eu não vou parar de lutar. É aquele versículo que eu sempre uso. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Ah, pastor, estou passando a luta, eu vou ficar debaixo da cama. Tomara que a cama caia por cima de muitos cristãos, meus irmãos. Tomara que a cama caia, mas desperta, irmão. Irmão, vai agora no Santa Marcelina, de Itaquá ou de São Paulo. Quantas pessoas que estão em camas, com canos, em tudo que é buraco. E muitos de nós cristãos não queremos, estamos bons. Eu estou com apetite de Sansão para comer até um boi, se possível. E nós não queremos fazer a obra. Olha minha mulher de testemunha, se eu comi 2 vezes, que eu nem consegui jantar. Fiquei andando dentro de casa igual a barata tonta, cheia até a pança. Comi 2 vezes. Comi no prato, depois fui lá e comi a panela com pegada e tudo. Tá aí testemunha, tu é doido, rapaz, como sim? Teu saúde, vou comer até esbufetar. Por que isso acontece? Porque tem pessoas, irmãos, que não têm saúde nem para morrer, meu irmão. Então nós vamos usar essa saúde sim, irmão, aleluia. Em nome de Jesus. A mesma coisa, irmãos. Observa agora, irmãos, quantas pessoas da minha idade, da idade de vocês, estão nos hospitais. Muitos, irmãos. E nós estamos aqui, irmã Ellen, com a saúde boa. Boa, 70. Louvado seja Deus. Então, vamos gastar essa energia no reino do Senhor. Vamos gastar essa energia que nós temos no reino de Deus, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque muitos queriam estar aqui, não podem estar aqui. Nós estamos, glória a Deus por isso, com saúde, para fazer a obra, para andarmos para lá e para cá com a visão boa, com saúde, coração funcionando perfeitamente. Irmão, pastor, ele dá por aqui que falta igual um de 15 anos, rapaz, cara de 70 anos. Desculpa a expressão. Está vendo, meu irmão? Então é bênção do Senhor. Cheio de vigor, meus irmãos, aleluia. Então nós vamos usar essa força nossa e investir no reino dos céus, aleluia. Sabe por quê, irmão? Porque muitos têm essa vontade e não pode. Eu me lembro que foi visitar o Manassés quando tinha sido operado da apêndice. E eu passando naquele corredor aqui no hospital, vou dar o nome, e gente, tudo que é gente no corredor, estava super lotado. E eu passei lá, tinha um cidadão lá com cano, eu vi um cano aqui, ó, no nariz, furado aqui, um monte de fio, parecendo um robô. E ele me chamou, pegou assim na minha camisa e falou assim: por favor, dá para ver que você é da igreja. Eu falei: sim, sou da igreja. Olha a pergunta que ele fez para mim. Escuta essa. Da igreja, né? Eu falei: sim. Você faz obra de Deus? Mais ou menos. Faço obra de Deus. Sabe por que eu estou no leito aqui? Porque quando eu estava com saúde, eu era um covarde. Porque quando eu estava com saúde, eu não queria fazer o querer do Senhor. Estou com câncer no esôfago, estou com câncer aqui, e me bebi, câncer na garganta, daqui eu vou morrer, eu vou para a sepultura. Então você, irmãos, que está com saúde, faça a obra de Deus. Eu saí dali, irmãos, sem fôlego. Saí dali pedindo perdão a Deus. Porque, irmãos, porque ele falou: olha, quando eu estava com saúde, eu não aproveitei. E hoje eu estou aqui, ó, no leito, e Deus usou profetas para me impor minha vida no altar e fazer algo, e eu não fiz, sou um covarde. Pouco tempo depois ele morreu. Então, meus irmãos, nessa noite é um despertar para nossas vidas. Pôr para valer, lutar pela nossa fé. Mesmo com a pouca força, com a pouca farinha que você tem aí na panela. Mesmo com a pouca força, com a pouca azeite que você tem na panela aí, meu irmão, na botija. Vamos fazer a obra.
Vamos fazer algo, mesmo com a igreja cansada, mesmo com os problemas que nós temos, nós vamos fazer. Abrindo parênteses, nós não devemos nada de aluguel aqui para a glória de Deus, meus irmãos. Devemos nada para a glória de Deus, nada de aluguel, meus irmãos. Contrato reconhecido, firma, cartório, tudo. Fiz correria esse dia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, meus irmãos. Enquanto eu puder, dona Ela, irmãos, enquanto eu puder, e o bondoso Altíssimo me der condições, irmão, nós estaremos louvando a Cristo neste ambiente, no nome de Cristo, meus irmãos. A palavra do Senhor Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino e a sua e as demais coisas. Meu filho, em primeiro lugar, da minha esposa que deixa mentir. Na hora de ir para o culto, eu brigo com os meninos, eu sou zanzinho, eu ir para o culto, eu pego no pé, grito, falo alto, porque eu quero ver minha família, quero ver, minha esposa testemunha. Por quê, meus irmãos? Porque, em primeiro lugar, o reino dos céus. Em primeiro lugar, a nossa salvação, da nossa vida. Vamos aqui para nós concluirmos. Versículo de número seguinte. Versículo de número seguinte, 13. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. A palavra que está se referindo aqui é a palavra do Senhor que veio sobre ela. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, traz-o para mim, depois farás para ti e para teu filho. Peraí, poxa vida, ela falou que estava perto de morrer, mas o profeta queria ir na frente. Por que o profeta quis o primeiro pedaço? Subentende-se que ele, quando pede o primeiro pedaço, e ela dá para ele o pedaço primeiro, era símbolo de primícias ao Senhor. Porque ele representava o Senhor, o profeta. Com ele estava a palavra, então ele era o representante de Deus. Enquanto ela desse primeiro para ele, a lei da multiplicação recaía sobre ela. Só que lembremos que o próprio Elias, no capítulo 17, quando ele aparece na Bíblia pela primeira vez, ele chega para Acabe, para o rei de Israel, e diz: olha, Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover. Quantos anos ficou sem chover? Quem se lembra? Hã? 3 anos. 3 anos e? 3 anos e meio. O próprio Jesus Cristo aqui no Novo Testamento fala, que nós lemos aqui 4:25, que ficou 3 anos e 6 meses. Mas eu procurei no texto aqui, eu não achei os 3 anos e 6 meses. Mas o próprio Cristo falou no Lucas 4:25, que durante 3 anos e 6 meses não iria chover. E não choveu. Elias falou e Deus cumpriu a palavra. Só que a mulher estava no veneno. A mulher estava na prova. Mas quando o profeta disse: olha, vai e faz conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Igualmente, lembra de Pedro quando estava pescando? Manhã cedo Jesus chega lá. E aí, Pedro, cadê os peixes? Senhor, passamos a noite toda pescando. Não apanhamos nem uma tilápia. Não apanhamos nem um corró. Não apanhamos nem peixe nenhum. Nada. E aí Jesus disse: Pedro, lança a rede para a direita. E Pedro falou: Senhor, eu sou o mister na pescaria, eu sou o homem, eu sou o cara, eu sou bom nisso que eu faço. Mas Pedro disse uma palavra a ele: sobre a tua lançarei a rede. Ou seja, por fé na tua palavra, eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede para a direita, a rede veio lotada de peixe. É o que o Senhor está dizendo nessa noite: lança a rede na palavra do Senhor. Lança a rede na palavra do Senhor. Lança a rede na palavra do Senhor. Não desista, não desista. Vamos continuar lançando a rede. Vamos continuar lançando a rede. E não vamos continuar lançando a rede, meu irmão, sobre a palavra. Diz a Bíblia que ele trouxe a rede lotada de peixe. A mesma coisa da profecia aqui de Elias. A mesma profecia. Ele diz para a mulher: vai e faz conforme a palavra. E ela creu. Olha o que acontece aqui, versículo de número seguinte. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Lê o 15, por favor, Dona Ed, por favor. Lê o 15, por favor, meu irmão. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias.
Pastor Elias, irmão, aguenta aí. O profeta falou, só que você vê o texto aqui dizendo, só tem um bocado, vai comer eu e meu filho e acabou. Mas quando o profeta deu a ordenança para ela não fez como alguns cristãos. Recuou, desistiu, parou, não vou fazer. O que ela fez aqui, mãe? Ela fez, ela creu, ela agiu. Porque o milagre de Deus na minha vida, mas para o milagre acontecer na minha vida, dona Ela e pastor Elias, eu não posso ficar debaixo da cama, não. Não, se eu estou com o projeto, eu tenho que agir pelo projeto, meu irmão. Aleluia. Ah, pastor, eu estou com o projeto, glória a Deus por isso. Fez por onde para o projeto ser concluído? Não, então a bênção não vai vir. O milagre não vai acontecer, pastor Elias. Para o milagre acontecer, nós temos que agir. Nós temos que lutar. A mulher creu, a mulher confiou, a mulher não ficou debaixo da cama, não. Ela foi para cima, ela foi para arrebenta, aleluia. Ela não aceitou a situação. É o que nós vamos fazer, pastor Elias, irmãos. Não devemos aceitar a situação a qual nós se encontramos. Glória a Deus. Não. O pregador aqui, o irmão trouxe saudação aqui, falou que estava se lastimando por causa do trabalho. Não foi isso que você falou aqui? Da quantidade do dinheiro, não foi isso? É Dilson, é só lutar que vai aumentar. É só lutar, irmão, disse que a coisa vai aumentar. É só lutar que vai aumentar, vai acontecer. Aqui, meus irmãos, a Bíblia aqui no versículo 15. Ela foi, fez conforme a palavra de Elias, então comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Esses muitos dias aqui, pastor Elias, 3 anos e 6 meses. Enquanto Israel estava na prova, ferrado, ela estava na bênção, porque acreditou na palavra de Deus. É isso que o cristão tem que ter. Confiança, confiabilidade na palavra de Deus. Mas tem cristãos que estão mais mortos do que mortos, meu irmão. Tem cristão que está mais morto do que o defunto. Põe um cristão perto do defunto se levanta e o cristão fica morto, deitado. Não dá ouvido. Não dá ouvido. Ela creu. Não dá ouvido, não faz. Não faz. Ela ficou na bênção. Que ele fez. Ó, primeira coisa, mulher, ouça o que Deus está falando e faça o que Ele manda e não vai faltar o azeite. Isso, por isso que ela acreditou, ela confiou. Ah, o 16, da panela, o 16, da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo profeta, pelo ministério do profeta Elias. Ou seja, a bênção veio sobre ela porque ela acreditou. É o que nós temos que ter, confiança, crer. O pau está ruim nas tuas costas, vai ficar debaixo da cama que nem um João sem braço? Não, meu irmão, vai para a luta, vai para a guerra, vai para a peleja, e o milagre vai acontecer. Agora, se nós recuarmos na batalha, somos fracassados, derrotados e miseravelmente falidos. Nós não estamos aqui para perdermos, estamos aqui para vencermos, estamos aqui para ganharmos o nome de Jesus, porque Deus está conosco ainda, meu irmão. O Senhor está conosco ainda. Se eu fosse olhar para o tanto de problema que eu tenho, que eu passo, eu já estava para lá de Bagdá 300 anos. Eu não estou nem lá. Jesus disse que as preocupações não vão adiantar por troca nenhuma, nem acrescenta nem diminui. As preocupações, sabe o que acontece? Estoura a veia do coração, dá um infarto, morre e vai para o beleléu. Preocupação das isso. Jesus disse que o que adianta as preocupações? Vai adiantar alguma coisa? Não. A preocupação, sabe o que vai acontecer? O cristão vai estourar a veia na cabeça, vai estourar o coração, vai dar um infarto e morrer. É isso que acontece. Ficar me preocupando, nem pensar. Meu irmão. Às vezes eu dou a cabeça um pouquinho e falo, não. Eu morro e o problema continua. Sai preocupação. Em nome, eu morro, o problema vai continuar. A mulher que creu, dona Ela e dona Vânia e dona Radassa, e foi e creu na palavra, e partiu para cima. É o que nós vamos fazer, pastor. Eu estou com o projeto, faz assim, meu irmão, minha irmã está com o projeto. Se você ficar só pensando no projeto e não agir, não vai acontecer o milagre. Seja profissional, seja espiritual, seja financeiro, seja conjugal ou em qualquer esfera da nossa vida. Pastor, eu estou com o projeto. Louvado seja Deus por isso. Mas ficar, a irmã Ellen orou aqui sobre o projeto. Eu estava orando, mas sem querer, escutei a oração da Senhora de Deus. Ela falou sobre o projeto. Na oração ela falou sobre o projeto. Se nós temos um projeto
Está no papel. Já oramos por ele. Pastor, já orei por ele, agora eu vou ficar deitado debaixo da cama. Pode ficar. 300 anos que você ficar debaixo da cama deitado lá, não vai se concluir. Pastor, eu estou com um projeto, eu estou lutando. Meu irmão, tu vai chegar em algum lugar, tu vai chegar, porque tu está lutando. Vai chegar em algum lugar, tu vai chegar. O que Jesus disse em Mateus 7? Ele mandou o quê? Bater ou não bater? Ele mandou bater. Ele diz assim, ó. Batei, batei. É uma ordem imperativa. Batei, batei, o que vai acontecer? Abrir-se-á. Buscai, e o que vai acontecer? Encontrai e acharás. Aquele que pede, recebe. E o que busca? Está claro. Está claro, meu irmão. Jesus não mandou nós não buscar, não. Ele mandou nós bater, ele mandou nós provocar, ele mandou ele nos, igualmente a parábola do juiz iníquo lá. Lembra do juiz iníquo lá? O que é que a viúva falava para ele? A viúva não parava de importunar o juiz iníquo. A Bíblia diz que o juiz não temia Deus e nem o homem. O cara é um capeta. Terrível. Mas a viúva estava lá. Julga minha causa, julga minha causa, julga meu problema, julga meu problema. Irmão, aquilo deixou ele inchado. Deixou ele irado, deixou ele, ó, sem saída. O que é que ele fez? Eita, viúva, vem cá. Eu não aguento mais essa viúva. Vem cá. Ô, viúva. Ô, viúvinha. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Vai lá. Julgou a causa. Assim é que Deus está fazendo nessa noite. Ele está dizendo para não importunar. Bater na